Hoje nós vamos iniciar o item Benefícios gerados pela reunião mediúnica, do livro Reuniões Mediúnicas do Projeto Espiritizar. Vamos ver aqui a introdução extraída do livro Evangelho comentado por Emmanuel, João, capítulo 3, versículo 29. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. É de importância fundamental para os discípulos que o Evangelho de Jesus cresça em suas vidas. Então é o comentário da passagem de João 3,29. Vamos acrescentar aqui algumas observações. Então, Emmanuel aqui, como habitualmente, nos propõe a reflexão, quando ele diz se, porque na verdade tem a possibilidade de a gente fazer isso ou não. Mas se realmente a gente quer estender as claridades de nossa fé, de nossa consciência da revelação espírita, aí ele coloca o que é necessário. Lembra-te que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos no convívio com todos os que te cercam o coração. Ora, o grande campo de clímax em relação ao processo evolutivo nosso é a vida de relação. As pessoas que conseguem manter um padrão de harmonia, de equilíbrio nas suas várias áreas de relacionamento, são pessoas que estão em termos de aproveitamento da sua caminhada reencarnatória plenamente exitosas. Porque na essência das provas que a criatura humana passa está o convívio na família, o convívio no trabalho, no ambiente religioso, no ambiente social. Essa é a grande esfera de esforço nosso e para a qual a proposta de resolução exitosa apresentada pelo Evangelho do Cristo só tem uma possibilidade de fato se realizar em nós, como Emmanuel aqui coloca, através de uma mudança mais profunda possível, porque é a mudança que abrange pensamentos, palavras e atos, ou seja, é uma mudança da natureza como um todo. É preciso que o Mestre, como ele aqui lembra, cresça de uma forma a mais ampla possível no nosso sentimento, no nosso íntimo, na nossa consciência. Porque a partir daí é que de fato nós atingiremos aqueles que convivem conosco. O que de uma vez por todas é necessário que a gente termine em termos de atitudes e de condicionamentos que nós trazemos do passado, é querer fazer com que os outros aceitem ou mudem de acordo com o nosso entendimento religioso, quando nós ainda não fizemos a devida assimilação de mudança conosco mesmos. Para não estarmos naquele sentido daquela frase popular que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, eu sei que o Espiritismo é excelente, a revelação espírita é verdadeira, mas eu não faço o suficiente trabalho de mudança íntima, mas quero que os outros façam. E aí fico querendo convencer os outros de que o Espiritismo está certo, de que o entendimento do Evangelho, que a revelação espírita nos chama a entender, é a mais coerente, lógica e racional, mas quando se vai verificar, nós não estamos plenificando o que dizemos
com as nossas atitudes, palavras e ações no dia a dia. Não adianta. Que antes, quando compartilhávamos doutrinas religiosas estabelecidas em dogmas ou em cultos externos, era aceitável. Mas o Espiritismo já puxou suficientemente o tapete dos nossos pés sobre isso. Nada de estar agora no conhecimento e na vivência do Espiritismo, dando prosseguimento aos condicionamentos, aos modelos antigos nossos de prática religiosa, cujo adjetivo mais aplicável era farisaica. A gente queria para os outros, mas não queria para a gente mesmo. E concluindo, Emmanuel disse: é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Aqui é necessário um entendimento profundo, porque quando ele diz assim, é de importância fundamental para que os discípulos de Jesus, para que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. O Espírito de Jesus crescer em nossas vidas significa nós, de fato, abdicarmos da forma antiga que tínhamos de ver o mundo, as pessoas e os objetivos da vida. É estarmos agora não só abertos, mas profundamente e intencionalmente em sintonia com a essência do Evangelho do Cristo, que é o Espírito de Jesus. Nós somos então agora convidados não a uma mudança de comportamento para nos adaptarmos aos padrões do Evangelho, mas abrirmos-nos em termos de sentimento, de emoção, para uma mudança que comece no nosso interior e se espraia no nosso comportamento. E não tentar, aparentemente, mudar o comportamento, quando no íntimo a gente gostaria de conservar os hábitos e as atitudes antigas. Porque dessa forma nós não conseguiremos. Para que, de fato, a proposta que Emmanuel aqui nos coloca, ela seja alcançada, é preciso que uma mudança profundamente íntima em nós estabeleça o início da mudança, para que essa mudança se espraie no que a gente pensa, no que a gente sente e no que a gente viva. Vamos então entrar no nosso tema, que é benefícios gerados pela reunião mediúnica. Primeiro benefício: proporcionam aos membros do grupo socorrista lições proveitosas para eles mesmos, que antevêm, mediante a experiência de cada comunicante, o que, de acordo com a conduta mantida na terra, lhes está reservado quando lhes cesse a vida física. Então, o primeiro benefício que aqui nós somos chamados a refletir é aquele que nasce da dedução pelo entendimento da situação dos espíritos que se comunicam durante a reunião mediúnica. Ao expressarem os seus estados, muitas vezes, de infelicidade, de conflitos e de dores, em termos vivenciais, o contato com as causas que fizeram aquele espírito estar sofrendo aquela consequência. Então, no trabalho mediúnico, devidamente conscientizado, nós somos colocados a uma vivência contextual do que a doutrina espírita nos ensinou. Enquanto que nos livros, nas obras ou no próprio estudo da mediunidade,
A gente tem o lado didático da compreensão do intercâmbio mediúnico. Na prática mediúnica, nós estamos dentro do convívio com os próprios espíritos, a expressarem a sua situação, ou, como muitas vezes ocorre, de dores e sofrimentos, ou de paz e felicidade, quando temos contato com benfeitores ou com espíritos que estão no plano espiritual em atividades do bem. Então, é muito importante que, ao estarmos na reunião mediúnica, o sentido de consciência da realidade em si, que é o trabalho mediúnico, esteja bem desperto no nosso entendimento. Para que aquilo que se passa durante a reunião mediúnica não fique apenas como uma espécie de teor didático, de um aprendizado desfocado da realidade do que está se dando ali. Porque é quando, de fato, nós estamos mente, corpo e espírito na reunião mediúnica, que tudo que ali ocorre vai ter um papel muito forte no nosso entendimento e na nossa consciência sobre a própria forma com a qual nós estamos nos conduzindo ou levando a nossa encarnação. Então, esse é o primeiro benefício que a obra nos chama a refletir. Continuando. Um dos maiores benefícios colhidos nas reuniões mediúnicas é o ensinamento indireto proporcionado pelos espíritos sofredores ao se comunicarem. Quando expressa a sua revolta, as suas dores, a incompreensão a respeito da vida, está nos trazendo uma oportunidade de aprendizado. Então, se dá ali, durante o contato na reunião mediúnica, algo semelhante aos benefícios que, por exemplo, ocorrem na prática dos alcoólatras anônimos, aonde, através da participação de reuniões em que os testemunhos, no caso dos alcoólatras anônimos, de pessoas que tinham vício do álcool, as dores e os problemas que passaram e a solução que está em andamento devido à conscientização do vício e à vontade de superar, possibilita a todos que ali se reúnem, alguns para assistir os depoimentos, outros que já participam ativamente, a estabelecer um clímax, diríamos inclusive magnético, muito propiciador ao despertamento da superação dos vícios daqueles que estão ali reunidos. Na reunião mediúnica também há todo um circuito de energias magnéticas e espirituais face à realidade das comunicações que vão se transcorrendo, que traz esse benefício profundo que outra atividade espírita não traria. Porque ali está, ao mesmo tempo, o contato do depoimento dos espíritos pela sua situação no mundo espiritual e também o entrelaçamento de um circuito magnético e espiritual terapêutico, tanto para os desencarnados quanto para os encarnados médiuns que são beneficiados. Então, todos aqueles que participam das atividades mediúnicas de forma consciencial, esclarecida, desde que se permitam abrir-se para a realidade que ali transcorre, há uma possibilidade grande de mudança íntima nos seus valores, na forma de encarar a vida, ao longo do dia a dia, depois que termina
os trabalhos mediúnicos na instituição espírita. Então, é para isso que aqui nós somos assinalados ao entendimento desses benefícios. Continuando. Como diz Filomeno de Miranda, cada espírito que se comunica demonstra o resultado da conduta que mantinha quando no corpo físico. Aqueles que viviam sob a égide de um materialismo contumaz desencarnam e nem se apercebem do que lhes aconteceu. Em verdade, como compreendemos à luz da doutrina espírita, as pessoas que ainda não se possibilitaram o entendimento da sua verdadeira natureza, que é espiritual, dos objetivos da vida na Terra, que é o trabalho do progresso e da evolução do nosso espírito, vivem sob a ilusão e a mentira do materialismo, facultando toda uma existência onde as atitudes instintivas, os condicionamentos psicológicos, apegados puramente às sensações do corpo, facultam ao espírito um nível de ignorância, e poderíamos dizer de morte, que continua na vida além túmulo. Nada de se estranhar que espíritos que ao longo da sua encarnação julgavam que a vida era apenas uma experiência do corpo, ao ter esse corpo em processo de decomposição pela morte física, entrem no mundo espiritual numa condição de inconsciência, que é a consequência natural de como viviam na Terra, trazendo, durante as reuniões mediúnicas, os testemunhos de verdadeiros vivos mortos. Vivos porque a realidade da vida está no espírito. Mortos porque a concepção ilusória do materialismo continua mesmo após a desencarnação. Então eles estão espiritualmente vivos, claro, mas na verdade, até em termos humanos, diríamos, continuam mortos. E através desses testemunhos que vão se dando durante a reunião mediúnica, é que nós temos, em termos de experiência visual ou sensitiva, a certeza absoluta do que a ilusão do materialismo projeta nas pessoas, quer durante a existência encarnatória, quer quando retornam para o mundo espiritual. Ter uma vida onde os objetivos e as metas só se identificam com aquilo que é material e transitório, redunda em uma escolha de vida que, em termos de dificuldades e sofrimento, é muito grande, já que no mundo de provas e expiações, como nós estamos encarnados, as mudanças e as vicissitudes causadas por acidentes, por doenças, por mortes imprevisíveis, alcançam tantas pessoas que torna-se um verdadeiro tormento se viver exclusivamente voltado ao plano material, como se essa fosse a única realidade de vida. É um tormento durante a encarnação e vai ser um tormento depois da desencarnação, porque a ignorância sobre a realidade da vida continua.
Muitos daqueles que participam das reuniões mediúnicas podem dizer presunçosamente que estão distantes das condições elencadas. Lê do engano. Melhor e fundamental é meditarmos sobre as nossas posturas orgulhosas para aprendermos com os depoimentos de espíritos que participaram do movimento espírita. Essa parte no livro faz uma alusão, uma referência a um testemunho dado durante uma própria reunião mediúnica de uma senhora militante no movimento espírita, que era palestrante, que participava também no atendimento fraterno, que também participava na reunião mediúnica, mas que mesmo tendo todas essas atividades espíritas, o processo de mudança interior foi colocado de lado. E o resultado é que, advindo a desencarnação de uma forma, como sempre, inesperada, ela passou uns 2 anos para vir a se comunicar na casa espírita, e quando veio, foi trazendo um esclarecimento do sofrimento e dificuldade que passou no plano espiritual, porque levou dentro de si a presunção de que era merecedora de um tratamento especial e de que as situações de desconcerto que se percebeu no mundo espiritual lhe pareceu imerecida, até a ficha cair. Então, são inúmeros os testemunhos que nós temos em diversas obras espíritas de médiuns, como Francisco Cândido Xavier, como está no livro Os Mensageiros, ou por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, como está em livros como Entre Dois Mundos, Reencontros com a Vida, e outros Depoimentos Vivos, também uma obra de Divaldo muito importante, onde há testemunhos importantíssimos sobre os fracassos de médiuns e espíritas que de fato não haviam incorporado na sua consciência e na sua vivência diária aquilo que sabiam ser certo e que era ensinado pela doutrina espírita. Uma das últimas obras que foram psicografadas por Divaldo Franco, Tormentos da Obsessão, tem alguns depoimentos de espíritas nessa linha de fracassos. Então, há muitas obras com sérias advertências para os espíritas sobre isso. Continuando. Melhor outro benefício, melhor compreensão da lei de causa e efeito, no fluxo e refluxo dos acontecimentos. Se refletirmos sempre sobre o teor de cada comunicação, compreenderemos de forma muito prática como se aplica a lei de causa e efeito, pois o sofrimento relatado pelos espíritos comunicantes é resultante da tentativa de afrontar as leis divinas. Essa melhor compreensão da lei de causa e efeito, que é fornecida a todos os participantes da reunião mediúnica, é algo que é também muito trabalhado de forma minuciosa, por exemplo, nas obras do espírito André Luiz, aquelas obras que são relacionadas à série Vida no Mundo Espiritual. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, no Mundo Maior,
entre a terra e o céu, ação e reação, nos domínios da mediunidade, libertação, sexo e destino. Todas essas séries de obras, elas trazem de uma forma minuciosa a percepção do encadeamento da lei de causa e efeito em situações que nós vivemos durante a encarnação e em situações que vão ocorrer depois da encarnação. Durante a reunião mediúnica, isso também é contextualizado com todos os participantes. E, de fato, poderiam provocar mudanças, e às vezes provocam, profundas nos participantes, em relação a toda uma maneira nova de encarar a vida e as suas dificuldades pessoais. Infelizmente, algo ocorre, nos referindo ao movimento espírita, tanto na reunião mediúnica, quanto numa reunião de palestra ou de estudo. Infelizmente ocorre de haver uma série de pessoas que participam, mas desfocadas da realidade do momento. Então a pessoa vai para a reunião, e isso ocorre, infelizmente, mesmo na reunião mediúnica. A pessoa vai para a reunião mediúnica, mas o pensamento ligado a preocupações, tarefas ou questões da vida material facultam com que o corpo esteja na reunião, mas o espírito e a consciência está em outro lugar. E não há o aproveitamento verdadeiro daquele tempo em que a pessoa esteve, no caso da reunião mediúnica, em contato com benfeitores espirituais, com espíritos em necessidade e também, claro, os benefícios que haveriam muitos se tivesse havido uma sintonia vibratória e magnética com o que se dá ali durante a reunião. Hoje, cada vez mais, nós aprendemos, e de vez ou outra há referência sobre isso no movimento espírita, que é as descobertas da física quântica, para a qual algo só tem algum nível de realidade transitória se for alvo de uma testemunha. De uma forma bem rápida e sintética, é o seguinte: as coisas que estão aqui no mundo material em que nós estamos encarnados, por exemplo, nessa sala, em termos de física quântica, só existem porque nós estamos aqui para testemunhar. Se não houvesse ninguém, nenhuma consciência para testemunhar, o que na verdade existe e que nos atinge os sentidos físicos é matéria em estados vibratórios e energéticos, em profundo movimento, que só detém algum nível de realidade se houver uma consciência que, poderíamos dizer entre aspas, congele temporariamente aquelas energias pela sensação de efeitos que causa aos sentidos humanos. Eu fiz referência a isso pelo seguinte: os benefícios enormes que uma reunião mediúnica pode dar aos participantes só haverá para aqueles participantes que conscientemente estiverem na reunião.
o máximo possível. Porque se não estiverem profundamente na reunião, os efeitos e benefícios da reunião serão mínimos. Porque não tem uma consciência nele testemunhando e interagindo com a realidade que ali se passa. É por isso que mesmo tendo anos de frequência a reunião mediúnica, ao contato com os espíritos desencarnados, e mesmo tendo estudado a teoria do que acontece ali, se quando vai para a reunião mediúnica não estiver o máximo consciente do que está se passando ali, não há benefícios. Pelo menos para a pessoa. Ela pode, inclusive, graças a Deus, até ajudar espíritos desencarnados, até as vibrações magnéticas dela terem sido utilizadas por benfeitores para socorrer espíritos. Pode e ocorre. Agora, os benefícios que ela podia receber, se ela estivesse bem conscientizada do que ali estava se transcorrendo, ela anula para ela, por falta de consciência desperta. Bom, continuemos. Exercício da fraternidade. Aprendendo os encarnados a conviver com as dores de quem nem sempre é visto, a fim de mais facilmente auxiliar-se na diminuição dos sofrimentos de todos aqueles que os cercam e são vistos. É claro que esse benefício, esse propósito de benefício, ele só é logrado alcançar de forma eficaz se realmente, durante a reunião mediúnica, essa consciência que nós estávamos há pouco nos referindo esteja de fato presente. Porque o que o texto aqui está dizendo é que na medida que a gente está na reunião mediúnica, interagindo e consciente das dores e dos sofrimentos dos desencarnados, aos quais nós nos propomos de forma anônima a ajudá-los, sem estar com expectativa de retribuição nenhuma, nós estamos exercendo um tipo de prática fraterna que irá se estender naturalmente com as pessoas que fazem parte do nosso convívio diário, com familiares, com amigos, porque aquele exercício de fraternidade anônima e desinteressada, se de fato foi feita com consciência, naturalmente vai se espraiar na nossa forma de conviver com as outras pessoas no dia a dia. É a esse benefício que aqui é feito a referência. Durante o acoplamento perispiritual, os desencarnados ajuntam a sua organização à do médium e volvem ao contato com aqueles que lhes não registravam a presença. Não os ouviam, não os viam. Nessa fase podem dar expansão aos sentimentos que os atormentavam, aliviando-se com o atendimento, modifica-se-lhe o estado íntimo. Então aqui é feita uma referência ao benefício que os desencarnados têm ao estarem sendo amparados pelos médiuns, sobretudo durante as manifestações psicofônicas, ou da chamada mediunidade de incorporação.
porque a razão pela qual, principalmente, muitos desses espíritos são trazidos para a reunião mediúnica era porque no plano espiritual eles não conseguiam interagir nem com os desencarnados do plano espiritual, com condições de ajudá-los como os benfeitores, e nem os encarnados dos quais, quando eles se aproximavam, eles não entendem o que é que está havendo. Falam e não são ouvidos. Veem e parece que não são vistos. Tentam interagir, normalmente, com parentes encarnados que ficaram e não entendem que confusão é aquela, o que é que está havendo. E às vezes, dando a alguns a ideia de estarem sonhando. O que é que está havendo? Eu não acordo, eu falo, ninguém ouve. Esses espíritos, que existem em grande número, ao serem trazidos para a reunião mediúnica, ao se acoplarem, ao interagirem seu corpo espiritual com o corpo espiritual do médium, passam a ouvir claramente através dos ouvidos do médium encarnado. E a ver também. E aí poder interagir, ser esclarecidos, orientados sobre o que está acontecendo. E a partir daí haver uma modificação no seu estado íntimo. Até pelo fato de que abrem-se as possibilidades para eles desabafarem, falarem do que estão sofrendo. E nesse próprio movimento de liberar seus traumas ou dores, eles já passam a usufruir um alívio imenso, pela própria aproximação benéfica com as energias perispirituais do médium. Quando acontece o acoplamento do perispírito do desencarnado com o perispírito do médium, aquele espírito que não era visto nem ouvido, quando tentava se comunicar com alguém, entrando por isso em confusão ou desespero, agora na atividade mediúnica pode falar com alguém e ser esclarecido sobre sua condição de desencarnado. Então ocorre muitas vezes, através dos esclarecimentos que esses espíritos recebem, uma situação inédita que é como se eles tivessem que morrer de novo. Porque a morte do corpo físico propriamente dita não significou despertamento espiritual nenhum para eles. Quando agora, através do contato mediúnico, eles recebem essa luz, esse esclarecimento, é como se eles finalmente pudessem ter o sentido de realidade desperto. No intercâmbio natural ocorre um choque fluídico, pelo qual as forças anímicas do sensitivo rompe-lhes a crosta ideoplástica que os envolve e lhes absorve os vibriões mentais, qual esponja que se encharca, diminuindo-lhes expressivamente a psicosfera negativa que respiram. Então ocorre, logo nessa aproximação fluídica do espírito do médium, o chamado choque fluídico, que é como se houvesse, de fato, há um rompimento, quando aqui é citada essa expressão crosta ideoplástica, é todo o campo mental
aparentemente materializado pelos conceitos errados, pelo entendimento absurdo que ele tinha da vida e que é rompido a partir dos benefícios do intercâmbio mediúnico. E aqui também é feita uma referência importante, porque na medida em que o espírito manteve um nível de criações mentais viciosas, desequilibradas, instintivas, perversas às vezes, isso estabelece em termos astrais espécies de vírus, de bactérias, em termos de realidades temporárias da mente enfermiça, que é recebido uma limpeza imensa do contato do médium que está com o seu psiquismo equilibrado, evangelizado, harmonizado. E ali o espírito recebe, como aqui é bem colocado, uma espécie de esponja que lhe limpa dessas vibrações. Mas vejam depois o que vem em seguida. Permitindo-lhes o diálogo, no qual se dão conta da morte, remorrendo, para despertamento posterior, em condições lúcidas, que propiciam aos mentores conduzi-los a postos, hospitais de socorro ou escolas de aprendizagem. Então, a partir desse choque anímico, desse rompimento dessa crosta mental que os mantinha num nível de ilusão sobre a realidade da vida, é que eles começam a expressar condições de serem ajudados no plano espiritual. Vamos agora analisar o último slide do nosso estudo dessa noite. As cirurgias perispirituais e outros socorros especializados são realizados durante a própria comunicação mediúnica. O médium doa os seus fluidos animalizados para o espírito e, ao mesmo tempo, se encharca dos fluidos deletérios do espírito desencarnado, liberando-os depois, por meio dos passes magnéticos oferecidos pela equipe de apoio e pelos benfeitores espirituais. Então, aqui tem alguns aspectos muito importantes para fazermos algumas observações. Primeiro, esse fato de grande importância, que é sabermos que durante a comunicação mediúnica, mesmo naqueles momentos que parecem rápidos, fugídios, ali dá-se cirurgias e tratamentos espirituais que fogem à nossa compreensão. E também, outro fato aqui muito relevante, é que o médium, ao mesmo tempo que doa seus fluidos sadios, absorve os fluidos deletérios do espírito. E que para que não haja um dano ao médium, ou até mesmo a abertura de um processo doentio, esses médiuns recebem através dos passes, tanto da equipe de apoio dos encarnados, quanto dos desencarnados benfeitores, a limpeza desses fluidos e o reequilíbrio energético do médium. É por isso que é tão reforçado no estudo da mediunidade, para que não se exerça essa prática de forma doméstica ou em qualquer ambiente que não está, de fato, habilitada aos propósitos desse tipo de trabalho, porque não poucas vezes
ao oferecer-se por intermediário de espíritos doentes, o médium, no contato vibratório e com os fluidos doentios do espírito, poderia adoecer. Não houvesse os subsídios do amparo dos benfeitores espirituais e dos próprios passistas encarnados a reequilibrar o seu campo energético. Então é aí onde nós vimos em destaque mais um dos motivos pelos quais tem que se evitar a prática mediúnica fora da casa espírita. Pois não, Geraldo? O que se dizer dos médiuns que invocam e da passividade nas casas de umbandas em outros trabalhos mediúnicos que não são na casa espírita? Ele não usa do passe, ele não usa a força do passe, não tem nenhum tipo de cuidado, né? Sobre quem vem. E como é que fica esses médios? Porque eu já conheci médium de casa de humana, né? Certo. Que só vivia doente e não sabia por que adoecia. Certo. Vejam só. Na verdade, independente de crença religiosa, a mediunidade é uma realidade do espírito humano. E nós sabemos que há muitas pessoas, algumas ignorantes totalmente do espiritismo, outras por terem estabelecido afinidade com o exercício da mediunidade em religiões, por exemplo, afro-brasileiras, como Umbanda e outras, aonde a variedade de orientação dessas casas ocorre de uma forma particularizada com cada casa. Mas vejam que fato importante. É que os espíritos do bem, aonde de fato a mediunidade se apresente a benefício da criatura humana e no socorro terapêutico a outros espíritos, há uma assistência espiritual de acordo com as possibilidades de aproveitamento desses médios e desses lugares. Eu lembro aqui, inclusive, o livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pela mediunidade do médium Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, aonde é retratada uma casa de Umbanda sob o amparo e a orientação de Bezerra de Menezes, e aonde havia um trabalho de assistência espiritual face à prática mediúnica que ali era feita de forma caritativa e absolutamente sem interesses. A questão toda é que, tanto na casa espírita quanto fora da casa espírita, pode ter pessoas que exercem a mediunidade e mantêm um certo quadro de doenças, principalmente quando essas doenças estão associadas a certo nível de necessidade de melhora moral, comportamental, que esse médium não quer fazer. Não quer, de fato, estabelecer o esforço de reforma, de melhora íntima, que o colocaria de uma maneira mais estável sob o amparo de benfeitores e de guias espirituais para a sua mediunidade. Então, nós não podemos especificar que a mediunidade só está protegida e amparada espiritualmente se for nas instituições espíritas. O que de fato faculta o amparo e a ajuda dos espíritos do bem é o exercício da mediunidade ou de qualquer outra atividade humana
que esteja focada realmente na fraternidade, na caridade e no amor ao próximo. Mas aí fica bem claro, vai haver pessoas que têm uma prática mediúnica complicada, porque, sobretudo, ele é um médium complicado. Então, se a pessoa é complicado que eu digo aqui, cheia de conflitos, né, de atitudes e de comportamentos que ela mesma não aprova ou se choca com a consciência dela, e aí abre portas para muitos problemas. Afinal de contas, nós inclusive já estudamos aqui em alguns encontros anteriores que há, em termos de prática mediúnica propiciadora de tantos benefícios, a recuperação de médiuns profundamente devedores pelo seu passado reencarnatório. Então você imagine, a pessoa já reencarna com a predisposição à mediunidade ostensiva e mesmo assim usa essa mediunidade ou a pratica de forma irresponsável. Ou de forma, muitas vezes, a prejudicar alguém. O resultado mais natural disso é sofrimentos e doenças e problemas agravados, porque aquela pessoa já é um médium ostensivo, porque é bem devedor. Ela agora, tendo a oportunidade de resgatar muita coisa errada, fica complicando mais ainda. E aí surge uma série de problemáticas que não podemos nem ver como um castigo, mas como até um benefício para ver se, embaixo de pancada, a pessoa melhora um pouco, já que outros meios se mostraram inócuos. É nesse sentido. A hora avançou um pouco, nós também começamos o estudo um pouco mais tarde. Esse assunto ainda vai ser fechado, completado no nosso próximo encontro do estudo do livro Reuniões Mediúnicas do Projeto Espiritizar. Pedi a Silmara aqui para ser a intermediária da prece de encerramento do nosso estudo.